pronto, bebi água, né? Então vamos continuar aqui. Freud descobriu 3 fases da sexualidade humana que se diferenciam pelos órgãos que sentem prazer e pelos objetos, os seres que dão prazer. Então você tem um lado o órgão, lembre-se que a pele é um órgão, tá? O coração é um órgão. Fala em órgão, já pensa, né, nas partes íntimas. Não, órgão é tudo, né? O olho é um órgão. Mas enfim, tem o órgão da igreja também, sabe? Mas enfim, não sei por que o órgão da igreja chama órgão, né? Por que será? Procure aí, procure saber. Então você tem de um lado os órgãos que sentem prazer, os sentidos, né? Como eu falei já do Kant. Você tem os sentidos, e Aristóteles já dizia isso, né? Você tem os sentidos. Tudo que nós conhecemos vem por meio dos sentidos. Então os sentidos causam prazer. E tenho do outro lado os objetos que dão prazer. Então eu tenho aqui a minha mão, tem a pele, que é um órgão. E aí eu tenho de um lado esse objeto que dá prazer. Pra mim não dá nada, mas tem gente que, né, tem ânimo, tem alegria fazer isso. Prazer é alegria, tá, gente? Prazer você tem que ter prazer em tudo que você faz. Porque é alegria, entendeu? Prazer em estudar, prazer em ir pra escola. Minha escola é um saco, minha sala é um saco. Então transforme a sua realidade. Lembra que eu falei? Cria passos. Então, de um lado você tem os órgãos que sentem o prazer e tem os objetos que dão o prazer para esses órgãos, certo? Essas fases se desenvolvem entre os primeiros meses de vida e os 5 ou 6 anos de idade, ligadas ao desenvolvimento do id. Então você tem a fase oral, a fase anal, a fase genital ou fase fálica. Então vamos lá. Fase oral. Quando o desejo e o prazer localizam-se primordialmente, ou seja, preferencialmente, ou seja, de um modo central na boca e na ingestão de alimentos. E o seio materno, a mamadeira, a chupeta, os dedos são objetos de prazer. Você percebe que o bebê fica colocando toda hora a mão na boca e tal. Depois, a fase anal, quando o desejo e o prazer localizam-se primordialmente no ânus. Essa parte aqui, e as excreções, fezes, brincar com massas, com tintas, nunca mais você vai querer brincar com massinha na sua vida, nem mexer com argila, né? Amassar barro ou argila, comer coisas cremosas, não vai querer mais comer nada, né? Enfim, sujar. São objetos de prazer. E a fase genital, ou seja, ou a fase fálica, que dá no mesmo, genital ou fálica. Quando o desejo e o prazer localizam-se nos órgãos sexuais, nos órgãos genitais, né? Nas partes do corpo que excitam tais órgãos. Nessa fase, para os meninos, a mãe é o objeto do desejo e do prazer, e para as meninas, o pai. Então ele falou depois do complexo de Édipo. Tá aqui, ó. No centro do id, terminando toda a vida psíquica, encontra-se o que Freud denominou complexo de Édipo, isto é, o desejo incestuoso pelo pai ou pela mãe. Desejo incestuoso, o que é isso? Botar dentro da cesta? Não, é o desejo de ter relações com a sua mãe, com o seu pai. Que absurdo, jamais! Então, querido, conscientemente, você vai falar, jamais, tá louco? Pode ser alguma. Mas o seu inconsciente lá quer, entendeu? Por quê? Porque a sua mãe cuidou de você desde bebezinho. A sua mãe deu seio para você tomar o leite. Sua mãe grudou ela no seu corpo. Você veio de dentro do corpo dela. Então é como se fosse parte de você mesmo. Entendeu? O bebê não diferencia o corpo da mãe do corpo dele. Pode pesquisar sobre isso. O bebê acha que o corpo da mãe é uma extensão do corpo dele. Que ele veio de lá. Entendeu? Mas enfim. Agora, o que é o complexo de Édipo? Procure aí no YouTube o mito de Édipo rei. Certo? É um mito grego. Sempre vem dos gregos. Os gregos são os caras, né? Agora, qual que é a ideia desse mito grego aí? As pessoas... Que pessoa? A gente arrumou pessoa, pelo amor de Deus. Tá vendo como tem duas pessoas falando com você mesmo? Porque você tem um lado... tá vendo? Freud tem razão. Você tem de um lado o consciente, né, que está falando, e você tem de outro lado outra pessoa que fica falando com você. Né? Por exemplo, você tropeça na rua e fala, seu vacilão, seu idiota, presta atenção, né? Você não fala assim com você mesmo? Você sempre tem dois. Você vai ser espectador de você mesmo. Tem um vídeo do Clóvis que ele fala sobre isso, né? Você vai ser espectador de você mesmo a vida inteira. Você vai ter que se aguentar a vida inteira. Então é melhor que você goste do que você faz.
né? Porque tem lá o outro que fica falando com você ali, ó, né? Que é o nosso inconsciente. O nosso... Então tá, continuando aqui, né? Quem que era o Édipo Rei? O Édipo lá do mito era um cara que recebeu um oráculo, que era uma profecia, falando que ele ia matar o pai e casar com a mãe. Basicamente é isso. Aí ele, enfim, dá um rolo todo lá, ele faz de tudo para não fazer isso, certo? Não matar o pai nem ficar com a mãe, casar com a mãe. Ficar com a mãe, no caso, seria casar com a mãe, tá? Então ele faz de tudo, ele foge, vai para outro país, não sei o que e tal. O pai dele, no caso, manda para outro país, para ser criado em outro país, para ele não matar, né, o próprio pai. Mas aí dá um rolo todo e no final acontece exatamente o que a profecia falou, porque os gregos acreditam em destino, né? Então se está escrito, vai ser daquele jeito. Então o nosso amigo Édipo acabou matando o pai e casando com a mãe, mas ele não sabia que quando ele matou o pai, era o pai dele, para ele era um desconhecido, porque ele, como foi criado longe de casa, ele não conheceu o pai. Então, para ele, aquele homem era um desconhecido, que ele teve uma treta lá e matou o cara. E a mãe era uma desconhecida também, ele achou bonita e casou com ela. E ninguém soube disso, né? Só nós, porque nós sabemos que isso é um mito. E o mito, lembre-se, é uma história fantasiosa que tenta contar uma realidade. Então, o Freud usou essa ideia do mito de Édipo para estruturar a sua ideia de id. Então, o id, que é esse desejo, esse prazer, né? Essa vontade de querer fazer as coisas, é regida pelo complexo de Édipo. Então, lá na origem, você sente atração pela sua mamãe, ou se você é menina, atração pelo seu papai, né? Enfim, isso é um ponto bem polêmico da psicanálise, mas você pode pesquisar mais sobre isso. É o que a Marilena Chaves está colocando aqui, certo? O superego, aí vem a parte do superego. Então, falamos do id, aí tem o superego, certo? Que é inconsciente ainda. Então, o id é inconsciente, superego é inconsciente. É a censura das pulsões, o controle, os estoicos. Lembra que eu falei agora há pouco? Que a sociedade e a cultura impõem ao id, impedindo-o de satisfazer plenamente seus instintos e desejos. É a repressão. Particularmente a repressão sexual. Manifesta-se a consciência indiretamente, sob a forma da moral, como um conjunto de interdições de deveres, por meio da educação, pela produção da imagem de um eu ideal. Isso é, da pessoa moral, boa, virtuosa. Qual que é a ideia aqui, né? A sociedade reprime seus desejos, ensina você a reprimir tudo, isso você vai aprendendo, né, no decorrer da sua infância, até chegar na adolescência. E aí, isso vai ficando no seu inconsciente, que é o superego. E vai reprimindo, vai reprimindo. Então, quando você sente qualquer coisa, depois, você não sabe por que você está reprimindo, você não precisa mais reprimir, mas você reprime. Porque criaram em você a ideia de um eu ideal. Lembra, de ideal vem do Platão, do mundo das ideias, né? Uma perfeição. Então, um eu perfeito. Ideal sempre tem a ver com o eu perfeito, né? Essa pessoa é ideal para mim. Ou seja, ela é perfeita para mim. É ilusão, né? Porque ninguém é perfeito. Mas, continuando aqui a ideia, né? Então, cria-se essa ideia, né? A sociedade cria a ideia de um eu ideal. Você tem que ser assim, ó. Pá. Se você não for pá, não deu. Então, o superego, ou a censura, desenvolve-se num período que Freud designa como período de latência, situado entre os 6 e 7 anos de idade até o início da puberdade ou adolescência. Nesse período, forma-se a nossa personalidade moral e social, de maneira que quando a sexualidade genital ressurgir, lá com seus 12, 13 anos, né, você vai começar a sentir atração pelas outras pessoas, estará obrigada a seguir o caminho traçado pelo superego. Então, lá para os 6 até a sua adolescência, você aprendeu que não pode. Quando você chega lá na adolescência, você não vai fazer nada, porque não pode. Aí tem muita gente que não consegue ter uma vida saudável, né? Não só em relação à sexualidade, mas em relação à vida em si, né? Não tem uma vida saudável por quê? Foi tão reprimida lá na infância que não consegue desenvolver a própria vida agora. Fica refém, né? É o complexo de Édipo. Se você quiser um exemplo bom disso, tem uma série na Netflix chamada Bates Motel. Que um problema é esse, né? O menino que não consegue largar da mãe. E não consegue ter uma vida saudável, entendeu? Enfim, aborda muito isso, o complexo de Édipo. Assista lá, Bates Motel. Escreve Bates, tá, querido? Bates Motel.
E motel, em inglês, não é motel que nem no Brasil que você vai fazer sacanagem, não. Motel, em inglês é como se fosse o hotel para nós, tá? Uma pensão. Enfim. Então você vai ser obrigado a seguir isso. O que foi estipulado para você, dos 6 até a puberdade, né? 13, 10 anos, 11. O ego, ou o eu, é a consciência. Aí já estamos falando do ego, que é a parte consciente, certo? Então, ó, tem duas partes inconscientes. Quais são? Fala! Isso. O id e o superego. Aí tem a parte consciente, que é a mais fraca de todas, que é o ego, ou o eu, né? É a consciência de si. A pequena parte da vida psíquica submetida, rebaixada. Sabe aquela foca desfoca, né? É um saco isso. Submissa aos desejos do id e à repressão do superego. Obedece ao princípio da realidade, ou seja, a necessidade de encontrar objetos que possam satisfazer ao id sem transgredir as exigências do superego. Basicamente é o que eu falei. O ego, ele tenta dar uma maciada na situação, certo? O id tá lá, eu quero. Aí o superego tá lá, não pode. Imagina essa cena. Criança tá lá. Olha, o pai e a mãe, sem noção, não tem dinheiro, certo? Aí, vai lá no Carrefour, na época da Páscoa. Leva a criança. O que tem no Carrefour na época da Páscoa? Isso que você está pensando, aquele túnel com os ovos de Páscoa. Aí, uma criança normal, né? Que não seja estoica, vai dizer o quê? Eu quero. Vai catar birra, porque ela quer. É óbvio que ela quer. A criança vive do id, entendeu? O id tá ali forte na criança. Toda criança tem o desejo, entendeu? O brio. Que eu falo para vocês. Nós precisamos manter esse brio. Jesus fala isso também. Não vai entrar no reino dos céus quem não for como uma criança, ou seja, quem não tiver esse ânimo, né, para viver. Agora, o problema é, o id quer, mas a mãe e o pai têm dinheiro para comprar? Não. Criança tem dinheiro para comprar? Não. Eles são filhos do Neymar? Não. Aí, o que acontece? O pai e a mãe vão ter que falar? Não. Isso é o superego agindo. Vai lá e fala, não pode. Mas a criança fala, mas eu quero. Não pode. Mas eu quero. Não pode. Aí, o ego faz o quê? Vamos comprar aqui, então, eu vou te dar, cala sua boca, eu vou te dar um bis, tá? Um bis. Então, acalma o seu ânimo com este bis, ok? Muito bem. Mas tem gente que não consegue, né? O ego não consegue dar essa maciada. Aí vem os problemas de personalidade, problema de convivência, enfim. Vamos continuar aqui. O ego, diz Freud, é um pobre coitado, exprimido entre 3 escravidões. Os desejos insaciáveis do id, a severidade repressiva do superego e os perigos do mundo exterior. Por esse motivo, a forma fundamental da existência para o ego é a angústia. O ego vive angustiado. Eu falei, agora, quem poderá me defender? Se ele se submeter ao id, ele se torna imoral e destrutivo, certo? Ele vai querer fazer o que quer. Mas, se ele se submeter ao superego, ele enlouquece de desespero, pois viverá em uma insatisfação insuportável. Ele não vai conseguir, não vai fazer nada, certo? É o que eu falei, os estoicos, que dizem que não pode fazer nada, né? Ou negar as paixões, desejos, pulsões. E os epicuristas, que dizem que tem que fazer tudo, que é o prazer. Então, é a briga ali dos dois, né? Então, se o ego ceder só ao superego, ele não vai fazer nada. Aí vai ficar desesperado, porque ele vai sentir o desejo. Mas ele fala, não posso. Pessoa neurótica, entendeu? Tem muita gente em religião que é assim, né? Neurótica, não pode, é pecado, né? Mas enfim. Aí, você tem... Continuando aqui. Taralá. E aí o ego também precisa se submeter à realidade do mundo. Ele precisa dar um jeito de viver em sociedade. E aí, se ele só se submeter à sociedade, ele também é destruído pela sociedade. Porque nunca, aquela coisa, né? Nunca vai agradar ninguém. Se você anda com menina,
você tá pegando geral. Se você anda com menino, você é homossexual. Se você não anda com ninguém, você é antissocial. Se você só anda com criança, você é pedófilo. Então, você vai ficar louco se você for seguir, né, estruturar sua vida pelo que as pessoas dizem. Estamos divididos, então, entre o princípio de prazer, que não conhece limites, e o princípio da realidade, que impõe esses limites externos e internos também, né? Ao ego, eu, ou seja, a consciência, é dada uma função dupla. Ao mesmo tempo, recalcar o id, a palavra é engraçada, né? Satisfazendo o superego, e satisfazer ao id, limitando o poderio do superego. É o que eu falei, equilibrar, certo? Recalcar o id, dar uma segurada no id, certo? Para satisfazer o superego, que está mandando o id ficar quieto. E também, ao mesmo tempo, dar um jeitinho de satisfazer o desejo do id, certo? Também controlando ali, falando, ó, mas também, né? Não pode nada, pelo amor de Deus, né? Enfim, então essa é a função do ego, dar uma equilibrada aí. A vida consciente normal é o equilíbrio encontrado pela consciência para realizar essa dupla função. Certo? Então a vida consciente normal, saudável, psique saudável, é um equilíbrio. Olha lá, olha, agora você pode, agora não pode, calma, segura a onda. Loucura, neurose, psicose, é o quê? Incapacidade do ego para realizar isso aí. Seja porque o id ou o superego são excessivamente fortes, ou porque o ego é fraco demais. O inconsciente, em suas duas formas, que é o id e o superego, está impedido de manifestar-se diretamente à consciência. Certo? Então, a inconsciência, o inconsciente não consegue vir à consciência, não diretamente, mas ele arruma disfarces, certo? Ele arruma uma maneira de fazer isso indiretamente. A maneira mais eficaz para a manifestação é a substituição. Isto é, o inconsciente oferece à consciência um substituto aceitável. É o que eu falei, do bis, certo? Por meio do qual ela pode satisfazer o id ou o superego. Os substitutos são imagens, isto é, representações dos objetos de desejo. E formam o imaginário psíquico, que ao ocultar ou dissimular o verdadeiro desejo, satisfaz indiretamente, por meio de coisas substitutas, tal, né? Então, ela dá exemplos aqui. Então, é o que eu falei do bis, basicamente. Então, de um lado não pode, não tem dinheiro. Do outro lado, mas eu quero. Então, toma o bis aqui, cala sua boca, certo? Aí nós temos os desejos inconscientes, natureza sexual. E aí o ego tem que arrumar um jeito, né? Você desejou Eu gravei um vídeo sobre talaricagem, assista lá. Você desejou a namorada do seu amigo, seu melhor amigo, para piorar a situação. O desejo não tem moral, certo? A moral, o desejo não é objeto da moral. Os desejos são impulsos do id. Vem, certo? Não tem como você controlar desejo. Agora, por outro lado, você tem o superego que fala, olha, não pode, porque é a namorada do seu amigo. Você vai fazer isso com seu amigo? Você vai ficar dando em cima da sua namorada? Da namorada do seu amigo? Não dá, né? Então, é o problema que nós vivemos aí na nossa situação, né? E aí? Realizo o meu desejo? Ou, em nome da amizade, eu não faço nada? Aí depende de você, né? Vai no psicólogo, é bom no psicólogo. Então, você tem que dar um jeito, né? Você não, no caso, né? O ego, que é a parte consciente, pode dizer você, né? O eu, tá falando eu, tem que dar um jeito de amenizar. Então eu falo assim, olha, eu desejo a namorada do meu amigo. O que eu vou fazer? Você tem que arrumar um jeito de sublimar, entendeu? Que é isso que eu estava falando no começo do vídeo, né? Sublimar, ou seja, compensar esse desejo. Eu vou o quê? Ouvir uma música? Vou tocar um instrumento? Vou, enfim, tomar um Danoninho? Alguém sonha, por exemplo, que sobe uma escada, está no naufrágio ou num incêndio. Na realidade, sonhou com uma relação sexual proibida. Eu acho meio forçado isso que a Mariana Chau escreveu aqui, mas a sacada é essa, só que aí você tem que ir no psicólogo, no psicanalista, para ele interpretar corretamente, né, o sonho. Não é porque você subiu uma escada no sonho que você está... Né, tem vários fatores. Quando você sonha, quando você cai, por exemplo, né? Você voa, quando você bate a cabeça e morre no sonho,
Né? Já sonhou que você morreu? Eu já sonhei que eu morri. É muito engraçado. Enfim. Aí eu dou exemplos aqui, tá? Realização de desejo proibido. Sonhos, né? É uma maneira também de sublimação. De você, o seu imaginário, né? Dar um jeito de amenizar o desejo. Então você não pode realizar o desejo ali fisicamente. Não tá vendo a minha mão, né? Mas enfim, ó, eu tô fazendo assim. Você não pode realizar o desejo fisicamente ali, né? Pegar a namorada do seu amigo. Então, você sonha alguma coisa que vai aliviar o id, que vai amenizar esse desejo, entendeu? Mas, ou você vai sonhar diretamente mesmo, né, que você tá pegando a namorada dele, mas é mais difícil acontecer. Provavelmente, se você reprime esse sentimento, o seu superego continua agindo no seu inconsciente, certo? Durante o sono. Então, ele vai reprimir. Ele não vai deixar você pegar a namorada do seu amigo no seu sonho. Ele vai falar, não pode. Aí ele vai criar uma maneira alternativa de você pegar a namorada do seu amigo no sonho, mas sem ser a namorada do seu amigo, entendeu? Vai inventar alguma coisa. Então, no caso, aqui a Mariana Choi está sugerindo, né? Você subiu uma escada, você está realizando um desejo sexual, enfim. Você tem que ir no psicanalista para ele analisar, né? E é interessante, começa a anotar os seus sonhos, né? Eu sempre falo que eu vou fazer isso, mas nunca consigo. A vida psíquica dá sentido e coloração afetivo-sexual a todos os objetos e a todas as pessoas que nos rodeiam e entre os quais vivemos. Blá, blá, blá. Por isso, sem que saibamos por quê, desejamos e amamos certas coisas e pessoas e odiamos ou tememos outras. As coisas e os outros são investidos por nosso inconsciente com cargas afetivas de libido. Então, aquela coisa, no decorrer da sua infância, você teve lá, né? O id brigando com o superego e o ego no meio ali tentando dar uma aliviada, certo? Aí, o que acontece? Quando você cresce, você vira um adulto, como eu, um adulto, né? Responsável. Você olha para alguém e fala assim, nossa, eu fui muito com a sua cara. Ou você olha e fala assim, olha, não gostei dessa pessoa. Não é porque, como dizem, né, bateu o santo. Na psicanálise não existe isso. Ah, bateu o meu santo com aquela pessoa. Não.